Você já imaginou como um simples encontro pode mudar completamente o rumo de uma vida? E se aquela pessoa que você sempre ignorou fosse, na verdade, a única capaz de transformar sua história? Hoje você vai conhecer a jornada de Jade, uma mulher batalhadora, invisível aos olhos dos outros, e Eros, um magnata arrogante que nunca se importou com ninguém além de si mesmo. Mas quando seus caminhos se cruzam, tudo muda. O que acontece quando duas realidades opostas colidem? Prepare-se para uma história repleta de reviravoltas, emoção e um amor que nasce onde menos se espera. Jade é uma jovem mãe solteira que luta diariamente para sustentar seu filho pequeno. Sua rotina é exaustiva, começando antes do sol nascer e terminando tarde da noite. Com um passado marcado por desafios, ela aprendeu a não esperar muito dos outros e a contar apenas com sua própria força. Trabalha como barista em um pequeno café de luxo frequentado por clientes que jamais notam sua existência. Pessoas de terno caro, preocupadas apenas com seus próprios mundos, atravessam a porta, fazem seus pedidos e saem sem ao menos olhar para quem os atende. Para eles, Jade é apenas mais uma peça do cenário. Mas mesmo sendo ignorada, ela nunca perdeu a esperança. Todas as manhãs, veste seu avental, prende o cabelo e ensaia um sorriso no rosto. Porque no fundo, ela acredita que dias melhores virão. Ela só não sabia que esses dias chegariam de uma forma completamente inesperada. Eros Petrakis é um homem acostumado a ter tudo o que deseja. Filho de um dos empresários mais influentes do mundo, ele cresceu rodeado por luxo e poder. Desde pequeno, aprendeu que sentimentos eram fraqueza e que no mundo dos negócios, a única coisa que importa é vencer. Agora, aos 32 anos, comanda um império e está sempre cercado por pessoas que querem algo dele. Mulheres lindas disputam sua atenção, mas nenhuma consegue realmente tocá-lo. Para ele, amor é apenas uma distração. Naquela manhã, sua agenda estava cheia. Reuniões, contratos, decisões que movimentavam milhões de dólares. Tudo o que ele queria era um café rápido antes de seguir para o escritório. Ele entra no café com passos firmes, sem desviar o olhar do celular. Jade, atrás, do balcão, já está acostumada com clientes assim. Ela anota o pedido mecanicamente. Um expresso duplo, sem açúcar. O típico pedido de alguém que não tem tempo a perder. O que Jade não esperava era que, no momento em que entregasse o café, algo fosse diferente. Quando seus olhos se encontram, há um instante de hesitação. Eros levanta o olhar e, por um breve segundo, enxerga Jade. Não como uma simples atendente, não como alguém que faz parte da paisagem, mas como uma mulher de verdade, com olhos profundos e uma presença forte. Ele não entende o motivo, mas algo nele se desconcerta. Rápido demais para ser explicado, mas intenso o suficiente para ser notado. Jade, por sua vez, desvia o olhar e volta ao trabalho. Afinal, homens como ele jamais olhariam para alguém como ela. Eros sai do café sem olhar para trás. Mas aquele momento, aquela troca de olhares, fica em sua mente de um jeito que ele não consegue ignorar. Dias depois, o destino prova que tem seus próprios planos. Durante um evento de gala luxuoso, promovido por uma das maiores empresas da cidade, Eros circula pelo salão, cumprimentando investidores e clientes importantes. Para ele é apenas mais uma noite de negócios. Mas, em meio aos vestidos deslumbrantes e champanhes servidos em taças de cristal, um rosto familiar chama sua atenção. Jade. Dessa vez, sem o avental, sem o balcão do café entre eles. Apenas ela vestindo algo simples, mas com um brilho nos olhos que ele não tinha percebido antes. Eros a observa, intrigado. O que ela está fazendo ali? Quem é essa mulher, afinal? O que ele não sabe é que, a partir desse momento, sua vida nunca mais será a mesma. O destino começa a jogar. Eros não acreditava no que estava vendo. Jade, a simples atendente de café, agora estava no meio daquele universo de luxo,
cercada por pessoas que ele conhecia de longas datas. Ela parecia completamente fora de lugar, mas ao mesmo tempo, havia algo nela que chamava a atenção de todos, inclusive dele. Ele a observava discretamente do outro lado da sala, se perguntando como ela havia chegado até ali. Como uma mulher como ela, tão simples e real, havia se inserido no círculo de pessoas poderosas e sofisticadas que circulavam naquele evento de gala. Ele não podia deixar de se perguntar o que mais ela esconderia. Afinal, as pessoas que ele costumava conhecer eram previsíveis, e Jade definitivamente não se encaixava nesse padrão. Havia algo nela que transcendia o lugar em que ela estava. Talvez fosse a autenticidade. Talvez fosse a maneira como seus olhos brilhavam de forma tão sincera, sem tentar agradar a ninguém. Mas, por algum motivo, ele não conseguia parar de observá-la. Enquanto Jade se movia entre os convidados, ela parecia tão deslocada quanto se sentia. Seu vestido, embora bonito, não era o mais caro da sala. Ela não estava ali para se impressionar com os outros, mas para ajudar uma amiga que a convidou, uma amiga que trabalhava na organização do evento. Jade nunca foi uma mulher que se importou com aparências ou ostentação. Ela estava mais acostumada a lidar com a vida do que com os brilhantes palácios da alta sociedade. Mas aquela noite era diferente. Ela sentia os olhares das pessoas sobre ela. Não olhares de desprezo, como estava acostumada, mas olhares de curiosidade. O que uma mulher como ela estava fazendo ali, rodeada de homens e mulheres de terno e vestido de grife? Jade sabia que sua presença não passava despercebida, e isso a incomodava. Ela só queria ser invisível naquela noite, para poder apoiar sua amiga e ir embora logo. Mas o destino parecia querer outra coisa. Foi quando ela finalmente percebeu que não estava, mas sendo observada de longe. Eros estava bem ali, parado ao lado dela. Sem querer, Jade sentiu uma onda de nervosismo subir pela sua espinha. Ele a olhou diretamente nos olhos, e naquele momento, ela sentiu algo estranho. Uma conexão. Algo que ela nunca havia sentido com nenhum dos clientes que a ignoravam no café. Algo que ela nunca tinha imaginado que fosse possível sentir com alguém daquele mundo. Jade, não é? E perguntou Eros com um tom calmo, mas firme, como se soubesse exatamente quem ela era, como se tivesse estudado cada detalhe sobre ela, mesmo sem nunca ter se interessado antes. Jade não soube como reagir. A última coisa que ela esperava era ser reconhecida por alguém como Eros. Ela hesitou por um momento, mas logo se recompôs. Sim, eu sou Jade, respondeu, tentando manter a compostura. Eros sorriu levemente, mas algo em seu sorriso não parecia tão simples. Ele parecia intrigado, interessado de uma maneira que Jade não sabia como lidar. Eu te vi naquele café da manhã. Foi uma experiência interessante, disse ele como se quisesse saber mais, mas também não quisesse parecer forçado. Desafio do mundo imparcial. Tempo passou. Mas a lembrança do encontro de Jade e Eros naquele evento de gala continuou a perseguir ambos. Para Eros, era uma curiosidade crescente. Ele sempre foi um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, do seu império aos relacionamentos. Mas Jade era diferente. Ela não se deixava influenciar pelos luxos ao redor. E parecia desinteressada no que ele representava socialmente. Isso o incomodava. Nenhuma mulher nunca havia agido assim com ele. Normalmente, as mulheres estavam dispostas a agradá-lo, a impressioná-lo, com sorrisos e conversas vazias. Mas Jade não se encaixava nesse padrão. Ela não o tratava como se ele fosse o centro do universo, e isso o fazia questionar sua própria percepção de poder. Ao mesmo tempo, Jade não conseguia parar de pensar em Eros. Ela sabia que, desde aquele encontro, algo dentro dela havia mudado. Era como se ele tivesse invadido seus pensamentos, algo que ela nunca esperava. Ela não queria se deixar levar, especialmente por alguém daquele mundo. Mas algo em sua presença parecia despertar algo nela. Uma parte sua que ela havia guardado por tanto tempo.
Eros a desafiava, não com suas palavras, mas com sua atitude. Ele a desafiava a olhar para si mesma de uma maneira diferente, a questionar a própria visão que tinha do que era possível em sua vida. Mas ela não podia ceder tão facilmente. Sua vida era complexa e cheia de responsabilidades. Ela não tinha tempo para romance, nem para se perder em ilusões. Alguns dias depois, Eros a procurou novamente. Desta vez, a abordagem foi direta e sem rodeios. Ele entrou no café, como de costume. Mas dessa vez não era apenas para um café rápido. Ele queria algo mais. Queria ver Jade. Queria saber mais sobre ela, sobre quem ela realmente era. Ela estava ocupada com os preparativos para um pedido de um cliente, mas ao vê-lo entrar, seu coração deu um salto. Ele se aproximou do balcão, com uma expressão séria, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que Jade não podia ignorar. "Você tem um momento para conversar, Jade?" Eros perguntou, com um sorriso que, por mais sutil que fosse, parecia carregar uma promessa de algo mais. Jade hesitou por um segundo, mas não podia negar que algo em seu interior a impulsionava a ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez fosse sua curiosidade, ou talvez fosse o fato de que ela sabia que esse momento poderia mudar tudo. Ela respirou fundo e assentiu. "Claro, posso te atender. Vamos conversar." Ela tentou manter a voz firme, mas seus sentimentos estavam confusos. Eros a conduziu até uma mesa mais afastada, onde poderiam falar sem a distração dos outros clientes. Quando se sentaram, ele olhou para ela com uma seriedade que ela não tinha visto antes. "Eu não sou do tipo que perde tempo com jogos, Jade," começou Eros, suas palavras vindo de maneira direta e sem rodeios. "Você não me conhece, e eu não sei o que você pensa sobre mim, mas preciso ser honesto. Há algo em você que me intriga. Algo que eu não consigo explicar, mas que não posso ignorar." Jade ficou em silêncio por um momento. Ela não estava preparada para ouvir algo assim. Ela sempre soubera que ele tinha uma presença imponente, mas nunca imaginou que ele pudesse se interessar por alguém como ela. "Eros, não sei o que você está tentando fazer. Eu sou apenas uma mulher comum, com responsabilidades e uma vida simples. Não sou o tipo de mulher que você está acostumado a conhecer," respondeu ela, tentando manter a compostura, mas, por dentro, seu coração estava acelerado. Eros olhou fixamente para ela, como se estivesse analisando cada palavra, cada movimento que ela fazia. "Eu sei que você é diferente," disse ele com convicção. "Eu não estou falando sobre luxo ou status. Eu estou falando sobre quem você é, como você vê o mundo, como você não se deixa influenciar pelas aparências." Ele fez uma pausa e Jade sentiu uma onda de inquietação percorrer seu corpo. "Eu vejo em você algo que eu não encontro em mais ninguém. Você é verdadeira, Jade, e é isso que me atrai." Jade sentiu seu peito apertar. Ela não sabia o que dizer. Ela nunca imaginou que um homem como Eros Petrakis falaria com ela dessa maneira. Ela sempre pensou que ele era apenas mais um homem rico e imbatível. Alguém que não tinha tempo ou interesse em pessoas como ela. Mas agora, ele estava ali, olhando para ela com uma intensidade que fazia seu coração bater mais rápido. "Eu não sou como as outras mulheres que você conhece, Eros," disse ela, tentando se proteger. "Eu não sou uma conquista para você." Ela tentou se manter firme, mas a verdade era que ela estava começando a se perder em seus próprios sentimentos. O amor que desafia o mundo, o relógio, parecia correr de forma diferente para Jade e Eros. Cada encontro entre eles, cada conversa, parecia aumentar a tensão, tornando cada segundo mais carregado de emoções e incertezas. Jade estava em um turbilhão de sentimentos. Ela nunca havia imaginado que algo assim pudesse acontecer em sua vida. Mas agora, diante de Eros, ela se via perdida entre a razão e a emoção. Ele era um homem que representava tudo o que ela sempre evitou. O tipo de homem que, quando decidia que queria algo, simplesmente tomava. Mas, por outro lado, ele também a via de uma maneira que ninguém mais a havia visto. Com respeito, com curiosidade genuína
e até com uma intensidade que ela mal compreendia. Mas o que mais a desestabilizava era o próprio amor que parecia surgir entre eles, algo que ela não havia planejado, mas que com o tempo a conquistava lentamente. Toda a sua vida, Jade construiu uma muralha ao redor de seu coração. Ela acreditava que o amor era apenas uma distração, uma ilusão que a afastava do que realmente importava. Ela era mãe, trabalhadora, responsável. Ela não tinha espaço para paixões complicadas, especialmente com alguém como Eros. No entanto, o que Eros estava oferecendo a ela era diferente. Ele não a tratava como uma conquista, como uma mulher que ele simplesmente desejava. Ele a desafiava a se olhar no espelho e ver não só a mulher que ela era, mas também a mulher que poderia ser. Ele a via com um olhar que não era de julgamento, mas de admiração. E isso, por algum motivo, a tocava de uma maneira profunda. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que essa conexão estava sendo construída sobre um terreno perigoso. Eles vinham de mundos completamente diferentes, e ela sabia que nada, absolutamente nada, no mundo de Eros poderia ser simples. Enquanto Jade tentava encontrar alguma forma de controlar seus sentimentos, Eros estava decidido a lutar por ela. Ele sabia que ela se afastava sempre que sentia que a situação ficava real demais, que os sentimentos começavam a dominar. Ele também sabia que ela tinha um filho, uma vida construída em torno de responsabilidade e dever, e que, se quisesse que ela entrasse em seu mundo, precisaria ser paciente e mostrar que ele não era como os outros homens que ela conhecia. Ele não estava interessado apenas em seduzir. Ele queria entender quem ela era, o que a movia. Os encontros entre eles se tornaram mais frequentes. Eros a convidava para almoçar, para passeios tranquilos. Nada extravagante, nada chamativo. Eles conversavam sobre tudo. Sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o passado de Jade, as dificuldades que ela enfrentava como mãe solteira, e até mesmo sobre seus próprios desafios como empresário. A cada encontro eles se conheciam mais, e por mais que Jade tentasse resistir, algo dentro dela começava a ceder. Eros não era só charme e poder. Ele era humano. Ele era vulnerável. E ela começou a ver nele o homem que não precisava da sua fortuna para ser feliz. Mas o mundo de Eros estava longe de ser simples, e Jade sabia disso. Ela não podia simplesmente se entregar ao desejo. Ela tinha responsabilidades, e ela também tinha medo. Medo de se perder em algo que não sabia controlar. Medo de amar alguém que, inevitavelmente, a faria questionar todas as suas escolhas. Eros, por sua vez, estava cansado de esperar. Ele sabia que Jade estava se protegendo, e isso o fazia ainda mais determinado. Ele sabia que, para conquistar o coração de Jade, ele teria que romper com a barreira do medo, do desconforto. Ele tinha que fazer Jade acreditar que ela era merecedora de mais do que uma vida de luta solitária. Eros sorriu suavemente. Eu não te vejo como uma conquista, Jade. Eu vejo alguém que merece ser vista. Eu vejo alguém que tem mais a oferecer do que percebe. Eu sei que você tem medo, mas acredito que há algo entre nós que merece ser explorado. As palavras dele ficaram ecoando na mente de Jade, enquanto ela se afastava daquele encontro, cheia de dúvidas e emoções conflitantes. Ela queria acreditar em Eros, mas também sabia que se entregasse a essa atração, as consequências seriam grandes. Ela estava se apaixonando por um homem que vivia em um mundo completamente diferente do dela. E, por mais que Eros fosse um enigma, ela não podia esquecer que ele era parte de um universo onde a riqueza e o poder definiam tudo. O que ela não sabia era que aquele encontro mudaria suas vidas para sempre. O destino, aparentemente imparcial, estava agora começando a agir. O que Jade não sabia é que a cada passo que ela dava para se afastar, Eros a puxava de volta. E ao mesmo tempo, ela sentia algo que nunca havia experimentado antes. A sensação
de que esse amor poderia ser tudo o que ela precisava, mas também tudo o que poderia destruí-la. Foi em uma noite tranquila, em que ambos estavam sozinhos em um restaurante íntimo, que tudo mudou. Eros a olhou profundamente nos olhos e, sem mais rodeios, disse: Eu não sou perfeito, Jade. Eu sei que tenho um passado complicado, um mundo complicado ao meu redor. Mas você fez meu mundo ficar simples. Eu quero você na minha vida de verdade. Não apenas porque você é bonita, não apenas porque você tem algo que me atrai, mas porque eu te admiro, eu te respeito. E eu quero que você saiba que mesmo que tudo o que eu tenha seja meu império, eu te daria tudo por um futuro ao seu lado. Jade, surpresa com a sinceridade em suas palavras, ficou em silêncio. Ela nunca havia ouvido Eros falar assim. Ele não estava apenas se declarando para ela. Ele estava se abrindo de uma forma que ela não imaginava ser possível. Ela sentiu o peso das palavras dele e, pela primeira vez, sua resistência começou a quebrar. Eu não sei, Eros. Ela murmurou, os olhos lacrimejando, como se finalmente pudesse sentir o peso de suas próprias emoções. Eu tenho medo. Medo de que isso não seja real. Medo de que eu me perca. Medo de que eu não saiba como viver esse amor. Eros segurou sua mão com ternura, sem pressa, sem pressões. Eu estou disposto a esperar. Eu só quero que você saiba que, se você me der uma chance, eu vou te mostrar o quanto você merece tudo o que há de bom neste mundo. E naquele momento, Jade sentiu algo que ela pensava ser impossível. Ela sentiu esperança. Talvez, só talvez, ela estivesse pronta para viver um amor que até então ela nunca acreditou que pudesse existir. Um amor verdadeiro, sem falsas promessas, sem medo do futuro, apenas a entrega ao presente. E por mais difícil que fosse, ela sabia que não poderia mais lutar contra o que sentia. Os dias seguintes foram de pura reflexão para Jade. Ela sabia que, ao dar esse passo, estava colocando sua vida em jogo. Ela não sabia o que o futuro traria, mas também não sabia se conseguiria viver sem arriscar. Ela sentia que o amor que Eros lhe oferecia era real, algo puro, algo que não poderia ser ignorado. Eros não desistiu dela. Ele esperou pacientemente, com a certeza de que Jade era o que ele mais queria, o que ele mais precisava. Ele sabia que o amor deles não seria fácil, mas estava pronto para lutar por ele, assim como estava pronto para ser o homem que Jade merecia. Jade sentiu um leve desconforto. Ela se perguntava o que Eros realmente queria. Ela não era tola para pensar que ele estava genuinamente interessado nela. Ele provavelmente estava apenas curioso sobre quem ela era. Talvez por ser alguém que nunca havia notado antes, mas por algum motivo, ela sentia que havia algo mais ali. Algo que ela não conseguia compreender. Bem, sim, sou eu mesma, respondeu ela, dando um sorriso sem graça. Ela queria ser educada, mas também não queria dar a impressão de que estava à disposição para ele. Afinal, ela sabia muito bem o tipo de homens que frequentavam esses eventos e Eros definitivamente se encaixava na categoria de homem de negócios, que nunca olharia para uma mulher como ela. Porém, a conversa estava longe de terminar. Eros, percebendo que ela não estava tão disposta a se deixar levar pela conversa, continuou a provocá-la. Eu achei que você seria mais empolgada em me ver novamente. Afinal, não é todo dia que um homem como eu entra na sua vida, não. É mesmo? Jade se sentiu incomodada com a arrogância de sua fala, mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de se perguntar o que ele queria realmente dela. Eu sou empolgada em ver a mudança das pessoas, Eros, disse ela, tentando disfarçar sua irritação. Mas sou mais empolgada quando vejo ações, não palavras. Eros pareceu surpreso com a resposta. Ele não esperava ser confrontado dessa maneira. Afinal, ele estava acostumado a ser admirado por onde passava. Mas algo em Jade o desafiava. Ela não estava impressionada com seu dinheiro ou seu status, e isso o intrigava ainda mais. Você é uma mulher interessante, Jade, disse Eros, com um tom mais suave.
Você não me impressiona com o que eu sou, mas com o que você é. E isso é raro. Jade não sabia o que pensar. Será que Eros estava brincando com ela? Ou ele realmente via algo nela que ela nunca tinha percebido? Ela sentia um misto de curiosidade e desconfiança, mas também sabia que estava entrando em um território desconhecido. Era estranho sentir algo por alguém que, até aquele momento, era apenas mais uma pessoa rica que passava pela sua vida. Mas Eros não era como os outros, e isso a fazia questionar tudo. A conversa entre eles se estendeu por mais alguns minutos, mas Jade sabia que não deveria se deixar levar. Ela precisava voltar para sua realidade, onde as coisas eram simples e diretas. Ela não tinha tempo para jogos de poder e sedução, ainda mais vindo de um homem como Eros. No entanto, enquanto ela começava a se despedir e se afastar, ela sentiu um peso estranho no peito. Algo estava mudando. O que ela não sabia era que aquele encontro, aquele olhar, seria o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. O fim do conto não chegou com grandes declarações públicas ou gestos grandiosos. O amor deles cresceu no silêncio, nas pequenas coisas, em um olhar sincero, em uma conversa à meia-noite, no apoio mútuo diante dos desafios da vida. E ao final, Jade e Eros descobriram que o amor verdadeiro não era sobre ser perfeito, mas sobre aceitar as imperfeições e ainda assim escolher estar junto. Jade e Eros de mãos dadas, em um cenário tranquilo, com o pôr do sol ao fundo, simbolizando a união deles e a superação dos obstáculos. Conclusão do vídeo. Às vezes, o amor aparece de onde menos esperamos, quebrando todas as barreiras que construímos. Eros e Jade nos mostram que, mesmo quando a vida parece difícil, o amor é a chave para encontrar a felicidade. Se você gostou dessa história, não perca o próximo vídeo. Vamos explorar mais sobre como o amor pode transformar tudo.